Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor para ouvirmos ela sendo lida e explicada a nós vamos ao Senhor em oração, como de costume. Nós vamos colocar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, a vida da igreja diante do Senhor, compreendendo as suas lutas, compreendendo também que o nosso caminho aqui é um caminho de santificação, de edificação, e por definição, santificação implica esforço, dedicação, luta, e por isso nós precisamos da graça do Senhor e da capacitação do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, vamos rogar ao Senhor que Ele nos ajude no caminho de santificação, para que nós sejamos diferentes desse mundo, para que de fato nós possamos espelhar a glória de Cristo em nossas vidas e sermos o povo do Senhor, salvo por Ele, que vive à luz do Evangelho e que vive à luz da salvação que recebeu. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque como nós já ouvimos nessa noite, nós somos resgatados pelo Senhor. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos tirou das trevas e trouxe para a tua luz, o Senhor nos livrou do tirano que reinava sobre nós, o pecado, Satanás, e o Senhor nos trouxe, ó Deus, para o reino do teu Filho, de maneira, Pai, que nós nos alegramos no Senhor e te louvamos, te agradecemos por isso. Ao mesmo tempo que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, compreendendo, ó Deus, que fazer parte do teu reino deve gerar em nós também o dever de viver de acordo com esse reino, de viver de acordo com a justiça desse reino. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos como cidadãos do teu reino nesse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a desenvolvermos a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, a espelharmos Cristo e a sua salvação nesse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nesses dias onde o mundo se lembra de forma tão distorcida do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a ensinarmos a verdade a respeito desse Salvador, que muito mais do que um pobre menino é o Senhor, Rei dos céus e da terra, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação e que governa este mundo e que nos leva para a sua glória, onde nós teremos então descanso e alegria final. Ó Deus, que a tua igreja possa anunciar esse Cristo todos os dias e possa aproveitar as oportunidades que o Senhor nos deu, as etapas desse mundo, para assim glorificar o teu nome, reluzindo a tua glória e pregando o teu evangelho. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Como os irmãos já sabem, nessa época do ano, costumeiramente a nossa sociedade lembra ou recorda aquilo que é chamado de Natal. Alguns por lembrar do nascimento de Cristo, mas certamente muitos outros por outras razões, por razões de festividades, por razões folclóricas, por razões culturais, por razões comerciais. E eu creio, irmãos, que apesar do Natal não ser um dia santo, apesar do dia 25 de fato não ser a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas eu creio que esta época nos oferece uma oportunidade para falarmos ao mundo de fato que o Senhor Jesus Cristo nasceu, não como a imagem dele é explorada comercialmente e assim por diante, mas para nos voltarmos de fato ao que a Bíblia nos diz, a quem a Bíblia revela quando ela nos fala a respeito do nascimento de Cristo e do propósito. Por isso, nesse domingo e no próximo domingo à noite, nós meditaremos a respeito do nascimento de Cristo, sua ocasião e seus propósitos, compreendendo que nós não comemoramos o Natal como um dia santo, nós temos apenas um dia santo, que é o dia de domingo. Semanalmente nós comemoramos a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo toda semana, mas compreendendo que nós temos uma ocasião para proclamar ao mundo a verdade, enquanto muitas vezes eles se enganam com mentiras. Nós vamos então abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e nós faremos a leitura a partir do versículo 18 até o versículo 25.
onde nós temos a descrição do evangelista Mateus a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, desta vez para pedir a sua graça, para compreendermos a porção da palavra que foi lida e que de fato precisa ser explicada e aplicada ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra foi lida, o nascimento do teu Filho Jesus foi anunciado nesta noite. Nós pedimos graça para compreender, Senhor Deus, o significado desse nascimento segundo o Evangelho de Mateus e as implicações disso para a nossa vida. Fala aos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Mateus, na introdução do seu Evangelho, ele começa com a introdução de diversos temas importantes. Diferente dos demais evangelhos, Mateus começa a sua narrativa a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo com uma genealogia, com a descrição do parentesco do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos como Mateus faz questão de associar o Senhor Jesus Cristo com dois personagens do Antigo Testamento. Primeiro, com Abraão e também com Davi. Em outras palavras, desde o início do evangelho, Mateus faz questão de nos mostrar que Jesus Cristo, ele vem de uma linhagem prometida, com um propósito específico. Ele é chamado de filho de Davi, ele é chamado de filho de Abraão, e aqui nessa genealogia, Cristo é apresentado como aquele que inaugura um novo momento da história da humanidade. Depois de tantos séculos da Igreja de Deus sendo descrita no início do Evangelho de Mateus, Cristo é apresentado como o Filho prometido, o Messias prometido, que inaugura um novo período na história da humanidade, que inaugura um novo período na história do homem. É interessante que a partir do versículo 18 do capítulo 1, então finalmente Mateus começa a descrever de forma mais específica o nascimento do Senhor Jesus Cristo e passa a descrever o anúncio milagroso do nascimento do Messias. Veja que o anúncio revela que esse nascimento milagroso seria através de uma virgem. Não só isso, Mateus também apresenta a missão de Cristo, ao descrever a sua missão na salvação do seu povo, dos seus pecados, e na sua missão de ser Deus conosco, ou Deus com o seu povo. Aqui nós temos então a descrição de Jesus Cristo, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão, nascido da Virgem Maria, pelo poder do Espírito, que nasce para cumprir a sua missão de salvação desse mundo. Por isso, nessa noite, de forma simples, nós iremos, à luz desse texto, meditar na seguinte verdade: Jesus, o Messias, ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu para nos salvar dos nossos pecados e para ser Deus conosco. Jesus, o Messias, foi concebido pelo poder do Espírito, nasceu para salvar os nossos pecados
e para ser Deus conosco. Veremos isso em 3 momentos. Primeiro, nós veremos que Jesus Cristo, o Messias, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Veja que no versículo 18, Mateus começa a sua narrativa, a sua descrição do nascimento do Senhor Jesus Cristo, descrevendo o milagre que estava acontecendo naqueles dias. Veja, Mateus 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Veja que a primeira parte do versículo 18 já identifica o tema daquilo que Mateus vai falar a partir de agora. Ele diz: o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi assim. E a imagem do nascimento é muito clara. Ele está falando da origem do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do início do Senhor Jesus Cristo. E aqui a magnitude do milagre já começa a ressaltar aos nossos olhos. Quando nós lembramos quem Jesus Cristo é, quando nós lembramos que Ele é Deus verdadeiro, quando nós lembramos que Ele é eterno, que Ele não teve início e que Ele nem tem fim, nós começamos a perceber a glória daquilo que Mateus está descrevendo. Mateus diz: o nascimento do Senhor Jesus, a origem do Senhor Jesus vai ser descrita a partir de agora. E fica claro que Mateus está descrevendo um milagre, porque ele está descrevendo um Deus que não teve início nascendo. Ele está descrevendo um Deus que é eterno, vindo ao mundo. Ele está descrevendo um Deus que não tem início e fim, que é o alfa e o ômega, segundo ele mesmo se identifica a João no Apocalipse, nascendo de uma mulher, nascendo e encarnando de forma milagrosa. E nós conhecemos um pouco da história. Ela é repetida todas as vezes nessa época do ano. E nós lembramos que Maria e José estavam comprometidos. E aqui, irmãos, nós temos um compromisso um pouco diferente do que temos no nosso noivado atualmente. Maria e José estavam comprometidos além do vínculo do noivado. Por quê? Porque o vínculo do matrimônio já existia. Em outras palavras, eles já estavam unidos ao outro como marido e mulher em termos legais. Um não poderia se separar do outro, e uma traição, por exemplo, seria encarado como adultério. Inclusive, a pena recebida seria a pena de adultério, porque legalmente Maria e José já eram marido e mulher. Contudo, o casamento não havia sido consumado. Isso porque, irmãos, naqueles dias os casamentos demoravam para ser realizados. E nessa etapa do casamento de Maria e José, eles estavam legalmente casados, mas eles ainda não viviam como marido e mulher. Eles não viviam como homem e mulher na mesma casa, eles não haviam conhecido um ao outro de forma íntima. Contudo, nós começamos a perceber que Maria estava grávida nesse contexto. E é por isso que Mateus gasta tempo descrevendo a situação de Maria e José. Não é porque essa informação é simplesmente interessante, é porque Mateus está querendo nos levar a perceber o milagre que está sendo descrito. Mateus está nos dizendo: Maria e José não se conheciam, eles não viviam como marido e mulher, eles não tinham relações como marido e mulher possuem. Mas Maria estava grávida. O casamento não havia se concretizado, eles não haviam se unido ainda. Mas Maria achou-se grávida. E aqui o anúncio da virgindade de Maria e do seu tipo de compromisso com José apresenta um contexto surpreendente para a gestação que nós temos aqui. E aqui, irmãos, a gente não precisa gastar tempo explicando que alguém virgem não deveria estar grávida, não poderia estar grávida. E o evangelista faz questão de mostrar como essa notícia gera um problema tanto para Maria como para José. Porque agora eles têm que explicar como uma mulher que não vive com seu marido está esperando um bebê. É interessante que Mateus faz questão de dizer que Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. E aqui nas palavras de D.A. Carson ele diz: nós temos o poder do Senhor manifestado no Espírito Santo. Deus estava operando milagrosamente na concepção do Senhor Jesus Cristo. Sem uma relação natural entre homem e mulher, sem a intimidade natural de homem e mulher casados, Maria é alvo do poder milagroso de Deus. Maria é alvo do poder do Espírito Santo
e ela concebe e agora existe uma criança, um bebê no seu ventre. Com o tempo, evidentemente, o milagre apareceria, afinal de contas a barriga de Maria iria crescer. E o problema disso, irmãos, é nítido nos versículos 19 e 20. Veja que no versículo 19, José tem que lidar com uma difícil decisão diante da gravidez da sua esposa. Veja que no versículo 19, o texto nos diz que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. As informações do versículo 19, irmãos, elas são muitas vezes compreendidas de formas diferentes por diferentes autores. Mas a melhor forma de ler esse texto, eu acredito, de acordo com o seu contexto, é que José ele não poderia continuar o seu plano de se casar com Maria diante da possível infidelidade dela. E aqui, irmãos, veja, José ainda não sabia do tipo de gravidez de Maria. José ainda não sabia que foi o poder do Espírito Santo que havia operado na sua esposa. Para José, só havia uma explicação dela estar grávida, se ela não tinha relações com ele. E o texto faz questão de dizer que José era um homem justo e que José não queria envergonhar Maria, não queria fazer mal para Maria. José sabia que só havia uma explicação, pelo menos uma explicação natural para o que estava acontecendo. E por isso ele buscou o melhor meio possível para que Maria não fosse envergonhada. Ele não queria expor Maria através de um divórcio público, através de uma acusação de adultério, porque uma acusação de adultério sobre Maria levaria ela a sofrer, inclusive poderia chegar à pena de apedrejamento, apesar dessa pena ser uma pena muito rara de ser aplicada nos dias de Cristo, mas ela poderia chegar a ser executada por causa desse possível adultério. Por causa disso, então, José parece tentar um tipo de divórcio privado, e existia essa forma de divórcio, um divórcio mais escondido, um divórcio privado. Inclusive, Números, capítulo 5, descreve esse divórcio esse divórcio que acontece apenas na frente de duas testemunhas. Parece que é isso que José tenta fazer. Parece que ele tenta se divorciar de Maria de forma velada, para que Maria não fosse acusada publicamente, não passasse por vergonha e por outras penas mais públicas. E aqui nós vemos o caráter de José. José, na mente dele, havia sido traído, e a sua única decisão não foi se vingar, não foi fazer mal a Maria, sua esposa. Pelo contrário, ele decidiu tratá-la com amor, com graça, com misericórdia, não porque ela precisasse de graça e misericórdia dele, porque ela não havia feito algo errado, mas porque a situação pedia isso. E foi isso que José fez. José agiu como um homem de Deus, um homem justo, não se vingando da sua esposa pela possível traição, mas tratando ela com graça. Mas não precisou que José completasse o seu divórcio privado, porque antes disso o próprio Deus enviou um mensageiro para lhe comunicar as verdades que estavam acontecendo. Veja, no versículo 20, Mateus nos diz que enquanto José refletia sobre isso, um anjo lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E que veja, irmãos, que um anjo do Senhor, um mensageiro de Deus, aparece em sonho a José e o chama filho de Davi. E aqui, irmãos, não é por acaso essa identificação de José. Como eu falei no início, o capítulo 1 de Mateus busca identificar Jesus Cristo como filho de Davi, como filho de Abraão. E é por isso que José é chamado logo no início aqui de filho de Davi. Mateus está querendo nos mostrar que o pai, por direito de Jesus Cristo, era de fato descendente de Davi, por isso Jesus Cristo, por direito, era também da descendência de Davi. E enquanto José refletia sobre a situação, o anjo aparece diante dele e diz que não havia necessidade de ter medo de receber Maria. Por quê? Porque o que nela havia sido gerado era do Espírito Santo. E aqui eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, porque nós vemos como as palavras do anjo ditas a José aqui se parecem muito
com as palavras que foram ditas e descritas no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Mateus 1, 20 é o relato do anjo falando com José. Lucas 1, 35 é o anjo Gabriel falando com Maria. O anjo disse assim, Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui nós temos os dois textos diante de nós. O texto de Mateus, o anjo falando com o pai, José. Em Lucas, o anjo Gabriel falando com a mãe, Maria. E os dois textos juntos, irmãos, descrevem algo que as palavras não podem descrever. Não há como gastar mais tempo em tentando descrever aquilo que os versículos já descrevem no máximo de palavras possíveis. É impossível descrever o tamanho da intervenção divina, sobrenatural que estava acontecendo aqui. Gabriel nos diz que o Espírito de Deus, com o seu poder, iria descer sobre Maria. E por causa disso, aquilo que seria concebido nela seria santo, separado daquilo que é natural, daquilo que é comum. O anjo está dizendo que aquele menino não seria simplesmente um homem. Como o anjo diz, aquele menino seria chamado Filho de Deus. Nós temos aqui um evento único onde o Espírito Santo de Deus, onde o poder de Deus é derramado sobre uma mulher para gerar o próprio Filho de Deus no ventre dela. Para gerar o próprio Deus que se fez carne no ventre dela. Para José, o anjo disse, o que vai ser gerado em Maria, o que foi gerado em Maria, na verdade, é do Espírito Santo. E Gabriel disse a Maria, é santo esse menino, e ele será chamado Filho de Deus. E na descrição de Mateus e também na de Lucas, nós podemos observar como no início da vida de Jesus Cristo, na sua concepção, as duas naturezas de Cristo são tão evidentes, são claras aqui. Jesus Cristo é descrito como um menino, como um feto que está no ventre da sua mãe, como todos nós um dia estivemos. Jesus Cristo é descrito como um menino frágil, como um bebê frágil dentro da barriga da mãe, como todos nós um dia estivemos. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo é descrito como Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito de Deus no ventre da sua mãe. E essa característica nós não compartilhamos com Cristo Jesus. A dupla natureza de Cristo, a sua humanidade e a sua divindade são evidentes aqui. Desde a sua concepção, o Senhor Jesus Cristo é Deus homem, pleno Deus e pleno homem, o nosso Redentor, perfeito em duas naturezas, uma única pessoa, não podendo ser dividido e também não sendo misturado essas naturezas no seu ser. Verdadeiramente homem, duas naturezas, Filho de Deus, unigênito, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, como os nossos credos afirmam, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne, foi feito homem. E aqui, irmãos, nós temos uma palavra muito evidente contra aqueles que rejeitam o nascimento milagroso do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é descrito aqui como apenas mais uma criança que veio ao mundo. Jesus Cristo não é descrito aqui como apenas mais um homem que nasceu e viveu nesse mundo. Jesus Cristo é descrito como aquele que recebeu poder do Espírito Santo de forma especial, aquele que foi concebido, formado, criado pelo poder do Espírito Santo. Por isso todos aqueles que rejeitam a divindade de Cristo cometem um erro contra o nosso Redentor. Por outro lado, todos aqueles que rejeitam a humanidade de Cristo, afirmando que Jesus Cristo ele era apenas um tipo de fantasma, de aparição que andou pela terra,
ignoram a descrição do Evangelho que de forma tão clara afirma que Jesus Cristo nasceu de uma mulher, foi formado no ventre de uma mulher, como todos nós um dia fomos. Jesus Cristo, Deus, homem, é descrito aqui como nosso Redentor, e as duas naturezas, perfeitas e intocáveis, precisam ser mantidas por cada um de nós. Nós precisamos lembrar ao mundo que o nosso Redentor é um homem feito como nós, um homem sujeito a fraquezas como nós, fraquezas como cansaço, como fome, como sede. Um homem sem pecado, sem fraquezas morais, é verdade, mas um homem. Ao mesmo tempo, nós precisamos proclamar ao mundo que o nosso Salvador é Deus, criado antes de todas as coisas, na verdade não criado, gerado antes de todas as coisas, ou seja, sem início, sem fim, mas um Salvador que se fez carne, que teve um dia de nascimento. Um Deus que não tem início, teve a sua data de nascimento marcada na história. Esse é o Salvador que nós precisamos proclamar. Deus, homem, perfeito Deus, perfeito homem. O nosso Salvador nasceu pelo poder do Espírito Santo. A segunda verdade que Mateus então irá nos ensinar, a partir do versículo 21, é que esse Salvador, que nasceu pelo poder do Espírito Santo, nasceu com o propósito de nos salvar dos nossos pecados. Veja, que no versículo 21 do capítulo 1, Mateus nos diz que, na verdade, o anjo diz a José as seguintes palavras: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que o anjo continua a sua conversa com José, continua as suas palavras com José. E agora o anjo anuncia que Maria daria à luz um filho e que José então teria a responsabilidade de dar o nome a esta criança. O Evangelho, irmãos, de Lucas também registra essa ordem para dar o nome à criança. Mas, contudo, Mateus é aquele que revela a razão do nome de Cristo. Mateus diz que o nome seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A razão para isso, irmãos, é que o nome Jesus, a palavra Jesus, significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. Seria a forma grega do nome Josué. Então, Josué e Jesus é o mesmo nome, Josué no hebraico e Jesus no grego, não é? Então, Josué e Jesus significam a mesma coisa. Yahvé salva, Yahvé é salvação. E por isso Jesus Cristo recebeu esse nome. Porque ele, de fato, seria apresentado, ele está sendo apresentado aqui como Redentor, a salvação de Yahvé, a salvação enviada pelo Deus verdadeiro, a salvação enviada pelo Deus de Israel. E aqui observe que o anjo faz questão de nos mostrar que o livramento aqui, que a salvação aqui não é de um grande perigo, de uma doença, de um acidente, de uma enfermidade, mas sim do pecado. O anjo faz questão de dizer: ele salvará o seu povo do pecado, dos pecados deles. E aqui, irmãos, nós vemos que o nosso Redentor trata a principal mazela da história da humanidade. É o pecado, irmãos, que é o mal fundamental. Nós temos visto em nossas exposições em Gênesis a queda. Nós vimos hoje como a queda avança para o assassinato na história de Caim e Abel. E nós temos visto, irmãos, como o pecado é a principal doença que infecta o ser humano. É o pecado que nos faz escravos. É o pecado que nos faz filhos da ira. É o pecado que nos torna inimigos de Deus. É o pecado, então, que nos leva ao inferno. É o pecado que nos conduz à maldição. É o pecado que nos afasta de Deus e nos separa do Senhor. E é por isso que a nossa principal necessidade nesse mundo é de salvação, de redenção dos pecados. E é por isso que o Salvador é descrito como aquele que salvará o povo dos pecados deles. Como conclui mais uma vez Carson, ele diz: esse versículo nos orienta para o propósito fundamental da vinda de Jesus e para a natureza essencial do reinado que ele inaugura como Messias, como herdeiro do trono de Davi.
Em outras palavras, o reinado de Cristo não é desse mundo. Ele não veio para libertar o povo de uma opressão política, de uma opressão social, de uma ditadura humana. O Senhor Jesus Cristo veio para libertar o homem da ditadura de Satanás, da prisão do pecado, da doença maligna do pecado que nos afasta de Deus. É interessante, irmãos, perceber que as palavras do anjo a José são muito semelhantes às palavras do Salmo 130, que no versículo 8 diz assim: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E veja, essas palavras no Salmo são dadas ao Senhor, a Yahvé. Ele diz, é o Senhor Yahvé que redime o seu povo Israel de todas as suas iniquidades. Mas agora o anjo usa palavras muito parecidas com essa para falar desse menino que iria nascer, para falar desse Redentor que iria nascer. E aqui, irmãos, é interessante perceber que para os judeus esse não era o tipo de Messias esperado. Pelo contrário, os judeus não esperavam um Messias que iria libertar dos pecados, que iria morrer na cruz do Calvário. Esse tipo de sacrifício, esse tipo de morte era impensável para qualquer judeu. Pelo contrário, o que nós vemos em muitos judeus é a expectativa de um Messias que libertaria de Roma, que libertaria o povo de Israel para ser de fato aquela nação dos dias de Davi, dos dias de Salomão. Mas quando nós abrimos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, nós lembramos que o próprio Jesus Cristo lembrou que o seu propósito não era tornar Israel aquela nação grandiosa de Salomão, mas era um propósito maior do que esse. Marcos 10, 45 nos diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo revela a sua missão. A mesma missão que o anjo revelou a José antes do seu nascimento. Aquele menino se tornaria homem, viveria entre os pecadores, seria crucificado, morreria pelos nossos pecados e entregaria sua vida para pagar pela redenção e salvação de muitos. É interessante que essa mensagem normalmente é escondida do Natal. É escondida na época em que os homens celebram o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós participamos de eventos por aí, onde o Natal é supostamente celebrado, em que o propósito libertador do pecado de Jesus Cristo é lembrado? Pelo contrário, os homens não desejam ser libertos dos seus pecados. Os homens não desejam ser libertos das suas iniquidades, e eles não fazem questão nenhuma de lembrar desse propósito do Senhor Jesus Cristo. Mas a Escritura nos mostra que o nascimento do Senhor Jesus Cristo não foi dado para ser simplesmente uma mera data comemorativa no nosso calendário comum. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo nasceu com o propósito de redimir um povo, de resgatar um povo, de salvar um povo dos seus próprios pecados. E o que nós vemos é uma sociedade que não quer ser salva dos seus pecados, supostamente comemorando esse dia, supostamente comemorando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para realizar aquilo que o apóstolo João nos diz em João capítulo 1, para que todos aqueles que o receberem fossem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Jesus Cristo, irmãos, é prometido e apresentado como aquele que nos redime dos nossos pecados, como aquele que traz perdão, como aquele que traz salvação dos nossos pecados. Foi por causa de nós, da igreja, que o Senhor Jesus Cristo se entregou. É a igreja que é alvo da graça salvadora de Deus, que é alvo do perdão salvador de Deus. É a igreja, de fato, que recebe esse título, filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo é apresentado então como a salvação deles. Jesus Cristo é a verdadeira esperança para aqueles que se veem pobres e necessitados diante dos seus pecados. Jesus Cristo é a salvação
não simplesmente para aqueles que se reúnem em um dia do ano para celebrar esse nascimento, mas Jesus Cristo é a salvação para aqueles que reconhecem a sua pobreza diante dos seus pecados. Jesus Cristo é a salvação para aqueles que oram como aquele publicano, dizendo: "Sê propício a mim, pecador". Jesus Cristo é a salvação para aqueles que reconhecem, aceitam e se alegram com a sua missão de salvar o seu povo dos pecados deles. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, nasceu para perdoar, para nos salvar dos nossos pecados. Por último, a partir do versículo 22, o texto nos diz que Jesus Cristo nasceu para ser Deus conosco. Veja que nos versículos 22 e 23, nós temos o cumprimento de uma profecia aqui. Versículos 22 e 23 de Mateus capítulo 1. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E aqui, irmãos, é interessante perceber que Mateus aqui, ou o anjo, e aqui a gente tem uma dúvida, nós não sabemos se essas palavras aqui são as palavras do anjo, ou se o anjo já terminou de falar e agora é Mateus que está falando, escrevendo aqui. Nós não temos certeza, mas seja do anjo, seja de Mateus, essas palavras aqui certamente foram inspiradas por Deus e são palavras do próprio Deus. E aqui estão sendo mencionadas palavras do livro do profeta Isaías. Os irmãos então podem abrir as suas Bíblias no livro de Isaías agora, no capítulo 7, e nós leremos o versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14. Nós devemos lembrar que, ao mencionar essas palavras, o Evangelho de Mateus nos diz que essas palavras se cumpriram em Cristo Jesus. Ou seja, que o nascimento de Cristo foi o cumprimento dessas palavras. Ouça o que Isaías diz no capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar do contexto de Isaías. Por quê? Porque o contexto de Isaías apresenta para nós uma dificuldade. E qual é a dificuldade? A dificuldade é entender por que esse texto se cumpre em Cristo Jesus. O capítulo 7 de Isaías, irmãos, inicia uma nova sessão no livro de Isaías. Nós lemos o capítulo 6 nessa noite, e no capítulo 6 uma sessão acaba. No capítulo 7 uma nova começa. E nessa sessão nós temos um cenário aqui. Em Isaías nós temos o seguinte cenário, eu peço que os irmãos ouçam com atenção esse cenário. Nós temos a disputa entre dois reis, na verdade entre três reis. Nós temos o rei da Assíria e o rei do norte de Israel, planejando, conspirando contra o reino de Judá. E então nós temos o rei Acás, rei de Judá, preocupado com essa conspiração, porque nós temos dois reis que iriam se levantar contra o povo de Judá, e o rei Acás está preocupado com isso. Então Deus envia o profeta Isaías até o rei para encorajá-lo. Diante do medo que Acás tem, Deus envia o profeta Isaías para encorajar Acás diante do perigo. E então o Senhor pede para que Acás peça um sinal, mas Acás ele prefere não fazer. Mas mesmo sem Acás pedir, Deus oferece um sinal. E o sinal seria o nascimento de uma criança. Ou seja, os versículos seguintes prometem que a terra dos dois reis que se voltaram contra Judá ficaria desamparada antes que esse menino fosse dado. Ou seja, nós temos dois reis guerreando contra Judá, o rei de Judá está com medo, Deus envia então o profeta Isaías até o rei de Judá e diz: rei de Judá, Acás, não tenha medo, porque eu vou mandar um menino e o menino vai nascer, e antes que esse menino saiba escolher entre o bem e o mal, esses dois reis serão destruídos.
O profeta Isaías então diz para Acaz: antes que esse menino nasça e saiba discernir entre o bem e o mal, esses dois reinos serão destruídos. E aqui, irmãos, esse contexto nos mostra que Isaías, irmãos, está se referindo a uma virgem dos seus próprios dias, que daria à luz a um menino, e o nome desse menino seria Emanuel, Deus conosco. Ou seja, esse menino representaria a presença de Deus com o seu povo. Em outras palavras, a profecia de Isaías era sobre o nascimento de uma criança nos dias de Isaías. Tanto é que em Isaías capítulo 8, nós temos a descrição do nascimento do filho de Isaías, que provavelmente é esse menino. Ou seja, o nascimento do menino, que seria chamado Emanuel, muito provavelmente é o filho do próprio Isaías, que nasce. E então, antes do filho de Isaías saber escolher entre o bem e o mal, a ameaça a Israel já teria sido destruída. A pergunta então que nós devemos fazer é: como então o anjo ou Mateus afirmam que essas palavras se cumpriram em Cristo? E aqui, irmãos, nós devemos lembrar de algo maravilhoso que nós encontramos na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós podemos observar que acontecimentos se repetem um após o outro, com as mesmas características, com as mesmas etapas, das mesmas formas. E isso nos mostra um padrão de salvação, um padrão de redenção, que ao se repetir, apontam para uma salvação que está por vir. A melhor resposta para entender então o que Mateus está nos dizendo aqui é compreender que o que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de tipologia. E o que seria tipologia? De maneira muito simples, a tipologia é uma analogia, é uma correspondência entre passado e futuro, onde eventos do passado, por serem semelhantes aos eventos do futuro, apontam para eles de forma profética. Por exemplo, quando nós olhamos para a salvação de Deus no Egito, nós vemos o Cordeiro Pascual sendo imolado. Paulo, então, em 1 Coríntios, nos diz que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Em outras palavras, Paulo olha para o passado e na Páscoa ele vê a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele olha para o Cordeiro que foi morto e diz: esse Cordeiro apontava para o Senhor Jesus Cristo, que viria e que seria morto por nós. Em outras palavras, eu creio que Jesus Cristo aqui nada mais é do que o cumprimento daquilo que esse menino dos dias de Isaías, provavelmente o filho de Isaías, representava. E aqui, irmãos, as semelhanças são muitas. E o que eu quero dizer, o James Hamilton, ele resume da seguinte maneira, ele diz assim: Mateus não está afirmando que estes profetas do Antigo Testamento olharam para o futuro e então predisseram que essas coisas aconteceriam. Em vez disso, Mateus está dizendo que os eventos que acontecem no Messias cumprem o padrão dos eventos que aconteceram no Antigo Testamento. E aqui, irmãos, nós podemos observar que nos dias de Acaz, nós temos um padrão que é estabelecido. Através de uma criança, Deus anunciaria a sua salvação e anunciaria que ele seria Deus com o seu povo para sempre. E as semelhanças, irmãos, são profundas aqui. Jesus Cristo é mais uma vez uma criança enviada por Deus num tempo de perigo, representando a salvação do Senhor. Assim como Israel precisava ser salvo daqueles dois reis que se levantaram contra ele, e assim como aquela criança era um sinal de que Deus salvaria o seu povo naqueles dias, Jesus Cristo é apresentado como um sinal de Deus, que ele salvaria o seu povo da principal ameaça que poderia existir, que é a ameaça do pecado. Nos dias de Isaías, irmãos, a promessa era de uma libertação física de reis inimigos, uma libertação de exércitos inimigos. Mas em Jesus Cristo a promessa é de salvação do pecado. A promessa em Cristo Jesus não é a promessa de uma libertação de uma guerra passageira, mas de um conflito que poderia nos levar à perdição eterna. Segundo, o nascimento que aconteceu nos dias de Isaías foi através de meios naturais. Uma mulher que era virgem se relacionou com seu marido, concebeu e deu à luz a um menino.
Mas aqui em Mateus nós já vimos que esse não é o caso. Maria não teve relações com seu esposo. Pelo contrário, sendo ainda virgem, ela concebeu e um menino nasceu. Nos dias de Isaías, aquela criança seria apenas mais um menino que nasceria, viveria e morreria quando a idade chegasse. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, essa criança não veio simplesmente para nascer, viver e morrer quando a idade chegasse. Esse menino viveu, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte para resgatar as nossas vidas dos pecados e para nos dar salvação eterna. Nos dias de Isaías, esse menino receberia o nome de Emanuel. Por quê? Porque aquele menino seria o símbolo de que Deus não havia se esquecido do seu povo. Ele seria o símbolo de que Deus estava presente com o seu povo. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Cristo que recebe o nome Deus conosco. Não simplesmente porque ele seria apenas mais um símbolo da presença de Deus no nosso meio, mas porque o próprio Senhor Jesus Cristo seria a presença de Deus no nosso meio. Aquela criança era um símbolo da presença de Deus. Jesus Cristo é a própria presença de Deus. E é por isso que Mateus está nos dizendo: as palavras de Isaías se cumprem aqui em Cristo. Porque em Cristo Deus está no meio da sua igreja. Em Cristo Deus pode ser chamado Deus conosco. Em Cristo Ele está entre nós, não como um símbolo, mas uma presença real, espiritual, transformadora, salvadora. Jesus é Deus conosco. Ele é o Deus verdadeiro que se fez carne, que habitou entre nós, que foi elevado aos céus, mas que antes de ser elevado aos céus anunciou a sua igreja dizendo que estaria conosco até a consumação dos séculos. O povo que teve seus pecados perdoados pode afirmar com alegria que Jesus é Deus conosco, porque o nosso Redentor promete estar conosco até o fim. O Jesus que foi anunciado aqui não acabou a sua obra na sua vida e morte, mas a sua obra continua eternamente, porque eternamente Ele continua sendo nosso Deus, eternamente Ele continua sendo Deus conosco, eternamente Ele continua sendo o nosso Redentor, o Redentor das nossas almas. Eternamente o Senhor Jesus Cristo será Deus conosco, eternamente nós estaremos na sua presença. Interessante que nos versículos 24 e 25, o texto relata que José atendeu às palavras do anjo. O texto nos diz que quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José creu e por meio da fé, ele fez aquilo que foi ordenado fazer. Por meio da fé, ele creu que aquele menino que nasceria do ventre da sua esposa era o seu Salvador. Era o Salvador do povo de Deus. Era aquele que resgataria o povo dos seus próprios pecados. Por isso, nessa noite, irmãos, nós somos desafiados pela palavra de Deus. Primeiro, a crer nesse Salvador. A crer nesse Redentor. Crer que o nosso Redentor foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma mulher, Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Crer que o nosso Salvador, o nosso Redentor, veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele não veio simplesmente para nos dar conforto, para nos dar ascensão financeira, para nos dar uma vida melhor, uma vida sem dores, uma vida mais confortável, ou o que quer que seja nesse mundo. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Nós somos chamados a crer também que o Senhor Jesus Cristo é conosco, é com a sua igreja, é com o seu povo até o fim. Apesar de muitas vezes nós nos sentirmos abandonados e desamparados, essa não é a verdade da Escritura. Deus é conosco, o nosso Redentor é conosco, o nosso Salvador não nos abandona, não nos deixa. Ele veio, se encarnou
para ser conosco todos os dias de nossas vidas. E nós somos chamados também como igreja a anunciar essa verdade ao mundo. Anunciar ao mundo que essa época não é apenas de montar a casa, decorar a casa, ou lembrar de algumas frases de efeito ou coisa nesse sentido, ou nos parecermos mais um pouco cristãos nessa época. Nós devemos lembrar ao mundo que o nascimento do Senhor Jesus Cristo é algo importante, de fato. Não como uma data comemorativa, mas como uma verdade transformadora que liberta pecadores do pecado, que trazem palavras que trazem a redenção eterna para pecadores como nós. Como Igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de anunciar esse Salvador, de anunciar esse Redentor, feito pelo poder do Espírito, vindo para nos salvar dos nossos pecados e para ser Deus conosco. Que nesses dias, irmãos, a verdade seja pregada por nós, para que nós ouçamos e para que o mundo ouça a verdadeira história de um verdadeiro Salvador. Vamos orar ao Senhor nesse momento, rogando a Deus que essas verdades de fato sejam as verdades do nosso coração, sejam verdades anunciadas a este mundo. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque nessa noite nós podemos relembrar a respeito do nascimento de Cristo e do propósito do envio de Cristo a esse mundo. Como muitas vezes a Tua palavra, Senhor Deus, é tão diferente, Senhor Deus, da concepção daquilo que as pessoas têm a respeito de Cristo. Na verdade, o que nós vemos é que o mundo distorce o nascimento de Cristo, os valores que esse nascimento ensina, mas a Tua palavra, os Teus evangelhos, ó Deus, nos anunciam um Salvador, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, que se fez carne, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e que anuncia a Sua presença com a Igreja para sempre. Nos faz crer nesse Salvador, nos faz viver pela fé desse Salvador, nesse Salvador, e nos faz anunciar esse Salvador a este mundo que precisa urgentemente conhecê-lo. Que a Tua Igreja, Senhor Deus, nesses dias, ó Deus, possa ser um arauto da verdade para anunciar Cristo e a Sua salvação. Essa é a nossa oração, no nome dEle, em nome de Cristo. Amém.